diz o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Repita essa palavra: para o que for útil. Deus não nos dá dons espirituais sem nenhum propósito. Há sempre um propósito, uma finalidade dos dons espirituais na igreja. Como o tema que queremos conceituar hoje é o líder e os dons espirituais, vamos falar um pouco sobre a liderança. O líder, o que é ser um líder? É aquele que é capaz de conduzir a si mesmo, a um grupo ou equipe para atingir o objetivo desejado. E o líder, ele é capaz também de usar a sua consciência para o benefício da obra de Deus. Me permita explicar-vos rapidamente a conceituação de consciência. O que é consciência? Consciência é a capacidade que cada ser humano tem para auto-perceber-se e perceber também o que está ao seu redor, o que está no seu entorno. E a conceituação de consciência nos seus níveis, podemos chamar de consciência plena, consciência relativa e consciência disfuncional. Eu vou explicar isso rapidamente para entrar nos dons espirituais, que é o viés da mensagem hoje. Porém, não vou tomar muito tempo. Consciência plena, nenhum ser humano possui na sua essência, somente Deus. Consciência relativa, todos nós temos. A consciência relativa é o momento em que você dá uma resposta correta, eficaz, construtiva em algum momento, e ela é plena. Mas há momento também em que você perde o autocontrole e em algum momento você é disfuncional. Se formos explicar isto, levaria algum tempo para trazermos esta explicação. Aquela pessoa que tem a consciência disfuncional é aquela pessoa que está o tempo todo com a sua marca registrada, sempre produzindo algo nocivo, destrutivo, desqualificativo para o próximo. Consciência disfuncional. Então, o líder equilibrado é aquele que tem o poder da autorresponsabilidade. Deixa eu explicar isso a você. Cada um de nós devemos e podemos ser líder de nós mesmos. E quando você é líder de si mesmo, você tem o poder da sua autorresponsabilidade. O que é isto? Autorresponsabilidade. Vou lhe explicar. Autorresponsabilidade é a consciência lógica, emocional, de entender que ele mesmo é quem construiu o seu próprio resultado. Perceba uma coisa: o ser humano tem a tendência natural de não ter autorresponsabilidade. Adão, por exemplo, Deus disse: Adão, ele disse assim: foi a mulher que me deu. Ele transferiu para a mulher a culpa do seu pecado. Mas de que se queixa o homem? Dos seus próprios erros, dos seus próprios desacertos. Então, você não pode nem se culpar e nem culpar o outro. Porque, perceba comigo, quando você se culpa, você está se punindo. Então vamos trocar a culpa por responsabilidade.
Quando você diz eu sou culpado, você está se punindo. Quando você diz eu tenho responsabilidade nisto, você está assumindo uma autoridade de decisão. A escolha foi sua. Deixa eu mexer um pouco com você, talvez não queira ouvir mais pregar, mas escute, você tem um filho que merece, você tem um carro que merece, você tem a casa que merece, você tem a esposa que merece, você tem o esposo que merece, você tem a vida que merece. Então não reclame, o resultado é seu. Foi você que fez, foi você que construiu, foi você que buscou. Não culpe a Deus, culpe a você mesmo. Ou seja, assuma a sua responsabilidade. Você está no lugar que se colocou. Quando nós temos a autorresponsabilidade, temos o primeiro passo para mudança. E Deus quer que você viva a sua nova versão. Quantos aqui têm celulares com a versão atualizada? Levante a mão. Versão atualizada. Amém? Agora, quantos de vocês que estão me ouvindo hoje estão com a versão desatualizada? Tem pessoas que estão com a versão, aí que estou falando de liderança, desatualizada, porque fica pensando, no meu tempo era assim, no meu tempo agia dessa forma, no meu tempo a gente orava mais, no meu tempo a gente cantava mais, ou no tempo do meu avô, da minha avó. Você está com a versão 1.1. Vamos fazer um download espiritual e vamos aplicar e vamos instalar em nós mesmos uma nova versão. Eu quero que você saia daqui hoje com a sua nova versão, fazendo o seu melhor para Deus, fazendo o seu melhor para a sua família, fazendo o seu melhor para a sua igreja, fazendo o seu melhor para você mesmo. Não seja carrasco de si mesmo. Aplique a sua nova versão. Vamos fazer um download, né? 2.2. Esqueçam 1.1. Vamos fazer uma nova versão agora. 2.2. Receba uma nova versão e entenda: não posso mais culpar ninguém pela minha vida. Da minha vida, eu mesmo sou o resultado. Amém? De que se queixa o homem? Olha aí, você é o responsável, você que administra. Você não pode ter controle sobre as ondas, não pode ter controle do nível da maré, não pode controlar o vento, mas pode comandar o barco da sua existência. Não deixe ninguém mandar no seu pensamento. Irmão, deixa eu falar algo. Ninguém pode mudar o seu pensamento, só você. E o seu pensamento gera sentimento, que gera uma crença, e aí tudo irá acontecer de bom para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. 9 dons espirituais. Meus amados irmãos, os dons espirituais foi concedido pelo Espírito Santo à igreja, e os dons espirituais são para hoje. Jesus deu os dons ministeriais, é onde está o líder que administra os dons espirituais. Deixa eu lhe explicar isso de forma simples. Os dons espirituais são inferior na sua operacionalidade aos dons ministeriais, porque os dons ministeriais, o pastor, o administrador, o doutor, o evangelista, o profeta, no caso do dom ministerial, ele foi dado por Jesus. É o dom ministerial que administra os dons espirituais, que adornam a igreja e que foi dado pelo Espírito Santo. Então existe 9 dons espirituais. 9 dons. Você pode possuir os 9 dons, como também pode possuir somente um. E o Espírito Santo lhe dá os dons espirituais. A operacionalidade dele é pela unção do Espírito Santo. Os 9 dons espirituais, eles podem ser entendidos na sua conceituação em 3 grandes
categorias. Primeira categoria é a categoria da revelação. Segundo, poder. Terceiro, locução. Escute aí, vamos lá, vamos ver se a gente aprende. Claro que os irmãos sabem melhor do que eu. 3 categorias dos 9 dons espirituais. Número 1, revelação. Número 2, poder. Número 3, locução. Deu para entender? Revelação. Olha aqui, para que fique fácil. Primeiro Deus revela, depois Ele me enche de poder, e depois eu vou com a locução, com a palavra. Você não prega vazio, você prega cheio do poder que Deus revelou. Ficou mais fácil entender? Diga amém. Então vamos lá. Número 1, a categoria número 1, revelação. Número 2, número 3, locução. Agora vamos conceituar esta categoria chamada revelação. Quem pode me dizer aqui o que é revelação? Esta categoria, o que significa revelação? Eu vou dar 2 conceitos. Primeiro conceito, o conceito etimológico. Revelação vem do latim, da palavra revelare, que significa retirar o véu para que se possa ver. Quem lembra aqui da revelação de fotos? A gente tirava uma foto e levava 15, 20 dias para que a foto fosse revelada, porque havia um véu, tirava-se o véu. Hoje as fotos já estão auto-reveladas. Você tira a foto, já a revelação está lógica, está na hora, está no digital. Não existe mais aquela câmera negra com água para fazer a revelação. Quem foi aqui no tempo em que as fotos precisavam passar pela sessão de revelação? Levante a mão. Pois só eu? Tem muito prazer. O álbum de casamento demorava 30 dias. Por quê? Porque as fotos ainda estavam sendo reveladas. Então a expressão latina da palavra revelação é revelare, que significa retirar o véu para que se possa ver. Esta é a conceituação etimológica. Agora, por favor, ouçam-me. Qual é a conceituação da palavra revelação? O conceito teológico. Conceito teológico. Escuta aí. É a ação de Deus que permite ao homem conhecimento que de si mesmo ele não pode saber. Isto é revelação no conceito teológico. Dá para repetir comigo? Vamos lá? É a ação de Deus que permite ao homem conhecimento de coisas que por si mesmo não pode saber. Só quando Deus revela. Então existem 3 dons que estão classificados neste nível de revelação. O primeiro é chamado dom da palavra da sabedoria. Meus irmãos, existem pessoas que têm conhecimento cognitivo, científico, mas não têm sabedoria. O que é sabedoria? É a capacidade que Deus concede ao homem pelo dom da palavra da sabedoria. Perceba comigo, Salomão, depois que veio de Gibeão, ele se deparou com uma situação difícil. Você já conhece a história, você bem rápido nisso. Ele pegou o menino, 3 soldados, falou para um soldado: segura os pés da criança, e o outro segura nos braços, e quando der ordem, o soldado pega a espada e corta a criança no meio, e dá metade para esta mãe e metade para outra mãe. Ok? Todos concordaram, e ela, uma das mulheres, disseram: ó rei, o senhor é um homem sábio. Isto é o dom da palavra da
sabedoria. Mas a mãe real, a mãe verdadeira, disse: ei, não faça isso, dê um menino para ela criar, pelo menos eu vejo o meu filho vivo. Aí Salomão entendeu o que? Esta é a verdadeira mãe, dê um filho para ela. Então a palavra, o dom da palavra da sabedoria vem de Deus para edificar a igreja, e quem tem a palavra de sabedoria sabe usar uma palavra simples para tirá-lo da tormenta sem se machucar, sabe usar palavras para tirá-lo de situação embaraçosa, mesmo não tendo conhecimento científico, teológico ou o que for. O dom da palavra da sabedoria. Um certo jovem, vou contar um exemplo. Um certo jovem pegou o cartão de membro e disse: pastor, eu não quero mais ser crente, eu vim aqui para entregar o cartão de membro. O pastor disse para ele: muito bem, vamos no gabinete que eu recebo o seu cartão de membro, sem problema, você pode entregar, você não é obrigado a ser crente. O jovem já ficou espantado: como pode? Não é? Então o pastor falou para ele: antes de você me entregar o cartão de membro, deixa eu fazer uma oração por você. Aí o jovem: bom, já que eu vou deixar mesmo a igreja, já que eu vou entregar o cartão de membro, não tem problema, pode orar. E o pastor dobrou os joelhos junto com ele e disse assim: Deus, eu te agradeço porque até agora o Senhor manteve ele vivo, manteve ele com alegria, cantando na tua casa, mas agora ele estava indo para o céu, mas ele não quer mais, ele está indo para o inferno. O Senhor não tem obrigação nenhuma de livrá-lo da morte, do pecado. Então Deus, ele está assumindo isso, a partir de agora ele está desprotegido, porque ele está te deixando. Então ele fez uma oração tão impactante e depois disse: me deu o cartão. Já disse: não vou mais entregar, não tem como. Meus irmãos, uma palavra de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria é para edificar a igreja. É quando Deus dá conhecimento que por si mesmo você não pode ter, isto é, o dom da revelação, dom da palavra da sabedoria. Às vezes você vê determinado irmão ler um versículo na Bíblia e você fica perguntando: o que ele vai falar nesse versículo? E Deus abre a boca daquele irmão, fala de uma maneira tão majestosa, tão grandiosa, tão gloriosa, que você diz: meu Deus, da onde ele arrumou esta palavra? Deixa eu lhe falar, a palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Jesus. Ele fala quando quer, como quer, a hora que quer, do jeito que quer, e pronto. Um dia Jesus pregou uma palavra tão impactante que os discípulos chegaram para elogiar Jesus e disseram: mestre, que palavra bonita. Jesus disse: não é minha. Sabe o que Jesus disse? Eu imitei, eu copiei, eu plagiei, eu gravei, eu falei. A palavra é do Pai. Eu não tenho palavra, a palavra é dele, a palavra é dele. Então, meus irmãos, o que nós podemos dizer? Eu tenho palavra, não tem nada. Você não tem nada, você tem a salvação porque Jesus é misericordioso, mas a palavra ele põe na tua boca na hora certa. Aleluia. Eu me lembro de uma ocasião na minha infância que abri a Bíblia e li um versículo que diz assim: eu tinha medo de falar ao público. Se mandasse falar, eu ia cantar um hino, eu ia orar, fazer qualquer coisa, menos falar. Aí eu li a palavra do Senhor, abri lá, eu acho que Salmo de número 8, versículo 10, coisa do antigo, não me lembro agora, me perdoe, mas eu acho que é isso. E o Senhor falou assim: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, abre bem a tua boca e eu te encherei. Quem enche é o Senhor, quem fala é o Senhor, quem revela é o Senhor. A palavra é dele, para a glória dele, para a honra dele, porque a igreja é dele. Então os dons espirituais são para a igreja de hoje. E nós estamos vendo muitas igrejas mecânicas, robóticas, pregadores robóticos,
pregadores que são teológicos, e é bom a teologia. Pensei comigo hoje, eu vou ser bem teológico, eu vou ter o cuidado de ter aqui a concatenação voltada, mas deixa eu lhe falar, a mensagem é dele, fala como quer, a hora que quer e pronto, glória a Jesus. Então, os 3 dons na categoria da revelação. Revelação é a ação de Deus que permite ao homem conhecimento de coisas que por si mesmo não saberia, isto é, revelação. Então, o dom da palavra da sabedoria está neste nível, nesta classe, nesta categoria da revelação. Palavra da sabedoria. Palavra do conhecimento também é outro dom que está na categoria da revelação. A palavra do conhecimento é quando Deus fala a você algo que está somente na mente de Deus. Isto é a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é tremenda, e Deus usa, o Espírito Santo usa para edificação da igreja. E quem aplica esta palavra do conhecimento é pela intervenção do Espírito Santo. Porque, irmão, a palavra do conhecimento é quando Deus revela algo que está somente Ele sabe, somente Ele tem conhecimento. Eu me lembro de uma ocasião que aconteceu comigo. Eu vou tentar me lembrar de algumas experiências de vida com o Senhor. Se eu perguntar aqui, escute-me, que experiência você teve com o Senhor? Você lembra das boas? Quantos aqui lembram das maravilhosas experiências que teve com o Senhor? E pode até contar e cantar, digo amém. Claro, porque temos experiência, porque temos negócio com Ele. Uma certa ocasião, eu estava no 7º período de psicologia e eu estava querendo desanimar. Ei, escute, eu estava querendo desanimar, eu estava querendo rejeitar, deixar, eu estava sem entusiasmo nenhum para continuar. Era 1h mais ou menos, eu estava indo fazer eu estava almoçar, comer alguma coisa que eu tinha que voltar para estudar na biblioteca, porque no dia seguinte tinha que apresentar o grupo, apresentar o trabalho. Estava desanimado. E falar nisso, deixa eu pegar um ganchinho aqui só para dar uma definição. Eu estava sem entusiasmo. Você sabe o que significa entusiasmo? O significado etimológico vem de Theos, ou seja, Deus dentro. Deu para entender? Theos, Deus dentro. Quando Deus está dentro de você, você explode no ânimo para fazer a obra do Senhor, porque você está entusiasmado. Um entusiasta, ele é capaz de animar a plateia. O povo está querendo dormir, mas ele é entusiasmado. A unção de Deus na vida dele levanta a plateia, a igreja glorifica ao Senhor. Bem, eu disse que ia ficar quietinho, né? Vamos voltar então. 1h eu querendo desanimar. Eu disse: Deus, eu tenho certeza que o Senhor mandou fazer psicologia. Aí eu fui almoçar, e na hora que eu estou lá no balcão do self-service, uma senhora atrás, ela devia ter aí uns 65 anos mais ou menos. Ela, quando foi fazer o refil do arroz, trocar o arroz, ela levantou um pouco um pano que estava, uma toalha que estava caindo assim. Ela levantou assim e disse: por que pensa em desistir? Eu falei: não temas, nem te espante, porque eu sou contigo, por onde quer que fores. Eu falei: quem falou para esta senhora que eu havia falado com o Senhor que eu queria desistir? Isto é a palavra do conhecimento. Estava só na mente de Deus. Ninguém ouviu, ninguém viu, mas Deus viu. Escute, aquilo que você pensou na sua casa, pensando em desistir, o Senhor hoje diz para você: agora que é hora de continuar.
versão 1.1, receba 2.2. Você está com a nova versão, a versão de vitória, a versão do poder, a versão da alegria. Agora você ouve melhor, fala melhor, anda melhor. Por quê? Porque está com a versão atualizada. Deus nunca faz downgrade, Deus sempre faz upgrade. Deu para entender? E o upgrade nunca vem de baixo, o upgrade vem de cima. Quando você